Esse é um Capsule e nós vamos falar agora do Marcos Duval. O senador Marcos Duval, eleito pelo Espírito Santo, está nos Estados Unidos. E o pessoal da esquerda está reclamando muito porque ele supostamente teve os passaportes bloqueados, tá? O Alexandre de Moraes bloqueou os passaportes dele e com isso ele não deveria ter conseguido sair do Brasil. Agora, ele diz que não. Por que ele diz que não? Porque a verdade é que qualquer medida cautelar do STF contra deputados ou senadores, contra parlamentares, precisa ser referendada pelo Congresso. Por isso que ele conseguiu viajar, ele está com o passaporte dele ainda. O Alexandre de Moraes ordenou a retenção do passaporte dele? Sim. Isso foi aprovado pela Câmara? Não. Então ele continua com o passaporte válido, pegou um avião em Manaus e foi para Miami e sem problema algum no final das contas. Vamos entender esse caso aqui porque, de novo, a esquerda está chorando pra caramba. Está chorando? Porque querem convencer o Alexandre de Moraes de que ele ainda tem algum poder, que ele tem que mandar prender Bolsonaro ou alguma coisa assim. O Alexandre de Moraes já caiu em desgraça. Todo mundo já sabe que ele não vai a lugar nenhum, né? E o Marcos Duval não fez nada de errado. Não há medida que o STF possa tomar contra deputados e senadores sem a aprovação do Congresso. Então, ele simplesmente viajou porque ele tinha o direito de viajar. Agora, independente disso, existe uma outra coisa que ele está dizendo que vai revelar informações muito importantes e coisa e tal. E aí eu tenho que confessar para vocês que eu não sei se eu acredito, porque o Marcos Duval ele já falou um monte de coisa que para mim soou meio absurda. Então eu não tenho certeza se eu acredito que o Marcos Duval vai falar alguma coisa realmente relevante, né? Mas vamos ver, né? Essa notícia foi sugerida por Peter Turguniev, a Moisés, Sabrininha tem 5 gatos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Marcos Duval, vocês sabem, senador pelo Espírito Santo, próximo a Bolsonaro, né, gostava do Bolsonaro e coisa e tal, e chegou a ser investigado porque fez declarações, é o mesmo esquema dessa suposto golpe do Bolsonaro, né? O cara falou umas merda, a verdade é essa, tá? Falou um monte, não falou só umas merdas, falou muitas merdas, né? Mas a verdade é que não consta que tenha feito nada de efetivamente ilegal aqui no Brasil, né? Na verdade o cara falou tanta merda que eu até parei de falar, de repetir as coisas que ele falava, porque ele falava uns negócios que não, porque tem um pendrive que eu não sei o que é lá, que eu vou resolver o problema, que tem todas as informações aqui. E eu sinceramente não acredito, né? Se ele tivesse realmente informações confidenciais, ele já teria disponibilizado essas informações, não tem ainda. Então a verdade é que não faz sentido esse tipo de coisa. Agora, ele está nos Estados Unidos, está em Miami. E o pessoal está querendo dizer que isso daí é mais uma fuga, que mais um que fugiu e não sei o que lá. Pois é, pode ser que ele seja de fato mais um exilado, né? Vocês sabem, na ditadura militar brasileira aqui nos anos de chumbo, né, nos anos 60, anos 70, um monte de gente se exilou e foi necessário, porque né, se você ficasse aqui você era preso, né? Então muita gente optou pelo exílio, né, no Chile, na Espanha, na Europa, nos Estados Unidos. Enfim, muito triste isso. Felizmente, depois, quando teve a anistia, o pessoal pôde voltar para o Brasil. E, bom, aquele negócio, há questionamentos, realmente isso foi bom para o Brasil voltar essa comunistada toda para cá. Mas a verdade é que não tem como evitar, porque no final das contas o comunismo, o socialismo, né, a inveja, em última análise, é um sentimento humano. Isso surgiria de qualquer forma no povo brasileiro, mesmo que essas figuras ficassem ainda no exílio. Então é errado de qualquer forma. Não adianta tentar esconder isso para debaixo do pano. Então aqui, ó, o senador Marcos Duval, investigado pelo STF, viajou na noite da última quarta-feira, dia 23, para Miami. O político estava com o passaporte bloqueado por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele estava com o ministro Alexandre de Moraes emitiu a ordem de bloqueio do passaporte, mas para essa ordem valer, tem que ter o ok do Congresso. O Congresso nunca deu o ok para isso, então não tem bloqueio de passaporte para o Marcos Duval. Aí o pessoal está falando aqui que não, porque ele saiu de Manaus e que teria escondido o passaporte diplomático e não sei o que lá. Gente, todo passaporte hoje em dia, ele é verificado online, tá? Então assim, não tem esse negócio, que o meu passaporte físico está escrito aqui. Se ele tivesse sido bloqueado de fato no site da Receita Federal, ele não teria conseguido, no site da Polícia Federal, desculpa, ele não teria conseguido sair do Brasil de qualquer forma, porque ele ia chegar lá quando você vai viajar,
para quem não sabe, para o exterior, você tem que apresentar o seu passaporte antes para a Polícia Federal do Brasil, para dizer que está saindo do Brasil. Se tiver qualquer observação da justiça lá, de ah, não pode viajar, ali você já fica. Ali você já não vai embora, já não sai, não pega o seu voo. Então, o fato dele ter conseguido passar pelo aeroporto e ter embarcado no voo e ter chegado em Miami é porque não havia nenhuma restrição para ele na Polícia Federal. E por que não havia restrição na Polícia Federal? Porque a Câmara não autorizou, porque o Congresso não autorizou o bloqueio do passaporte dele. Simplesmente. Ah, mas tomou o passaporte físico dele. Pois é, mas o passaporte físico, como eu falei, se tiver o bloqueio no sistema, não funciona. E aparentemente ele tinha ainda o passaporte diplomático e usou esse e saiu, e não tem nada de errado, porque isso é legítimo, ele pode fazer isso, né? Aqui, ó, só poderiam tirar meu passaporte diplomático se eu tivesse sido acusado pela PGR e condenado pelo STF. Se a condenação tivesse sido validada pelo plenário, eu perdesse o banato, não fosse para cadeia, eu entregaria o passaporte. Aconteceu isso? Não. Então quem violou o quê? Eles, ministros, violaram a Constituição ao tomar o passaporte normal dele, o passaporte civil dele, vamos dizer assim, né? Então, o que ele está falando aqui procede, é correto. O Alexandre de Moraes não tem como proibir um parlamentar de sair do país, a menos que tenha a licença do Congresso. O que, aliás, é muito justo. Lembra, todas essas medidas de requerer licença do Congresso para processar parlamentar, para prender parlamentar e coisa e tal, sabe por que existem essas medidas? Porque justamente na época dos militares o pessoal mandava prender parlamentar, proibir parlamentar de sair do país, fazia um monte de coisa contra parlamentar. Então, quando teve a Constituição de 88, a Constituição de 88 é uma merda, tá? Eu detesto a Constituição brasileira de 88, uma bosta do início ao fim. Mas a verdade é que nesses pontos eles acertaram. Eles colocaram um monte de salvaguarda para evitar que ditadores novamente usassem a lei para perseguir pessoas, perseguir parlamentares. E aí você tem essas salvaguardas na Constituição. Infelizmente, nem todas estão sendo seguidas, né? Existe uma série de outras salvaguardas que estão sendo abandonadas pelo Alexandre de Moraes com aplauso amplo da esquerda democrática, entre aspas, no Brasil, né? Como diz o pessoal lá como diz a Padmé Amidala no Senado Intergaláctico, né? É assim então que a democracia morre, com aplausos das pessoas, né? Exatamente, é assim que a democracia morre. Enfim, ninguém reclamou do pessoal estar tirando direitos de deputado, ter prendido o Daniel Silveira, porque ele fez um discurso muito errado. O discurso do Daniel Silveira foi errado? Foi errado pra caralho, mas porra, o cara tava discursando, tava falando a opinião dele. É uma opinião de merda? É uma opinião de merda, ele tem o direito de ter a sua opinião. No entanto, foi preso por isso. Olha o absurdo que é esse negócio. Olha o absurdo que é o ponto que chegou de autoritarismo o STF aqui no Brasil, né? Enfim, o Marcos Duval foi lá para os Estados Unidos, a pessoa da esquerda tá apavorada, não porque não pode deixar e não sei o que lá. Aqui, ó, segundo relatos, Duval embarcou em um voo partindo de Manaus com destino aos Estados Unidos. Durante o trajeto, teria sido reconhecido e apresentado com um passaporte vermelho, documento característico de parlamentares e diplomatas. Exatamente, o passaporte diplomático. O STF, porém, já havia negado por unanimidade um recurso do senador que tentava reaver o documento, que era o documento original, o passaporte civil dele, né? Mas, de novo, olha só, se tivesse realmente valendo essa proibição, isso estaria no sistema da Receita, meu amigo. Passaporte, hoje em dia, o papel mesmo, o documento em si, não quer dizer muita coisa, não. A primeira coisa que o pessoal faz é botar o número do documento lá no sistema e ver o que tem no sistema de impedimento. Se tivesse valendo o impedimento do STF, ele não teria viajado. O problema é que não estava valendo. Por quê? Porque precisava aprovação do Congresso para isso, né? Então, beleza. O cara tá lá em Miami. O que ele vai fazer? Ele vai ficar por lá? Ele vai voltar? Eu não sei. Agora, o pessoal está dizendo aqui, ó, o Vinícius Bettiol disse que o senador Marcos Duval afirmou que o Alexandre de Moraes se fudeu e ainda que todos os policiais federais que participaram da ação contra Bolsonaro serão denunciados nos Estados Unidos. Vamos fazer esse vídeo chegar no STF. Porque o STF vai fazer o quê? Vai mandar os policiais lá em Miami para prender o Marcos Duval, é isso? Olha só o Marcos Duval falando aqui. Mas eu não sei se você vai ter condições de arcar com nada, porque todos os seus recursos vão ser apreendidos. E você botar tornozeleira eletrônica no ex-presidente da República. Tu é louco. Tu se fudeu. Desculpa aqui, senhoras, idosos e crianças, mas é um desabafo. Alexandre, você se fudeu. E fudeu a tua família.
e todos os seus assessores, vocês são cúmplices. Não vem dizendo que só estava cumprindo missão, porque lá no julgamento em Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, os nazistas diziam, não, eu matava porque eu estava obedecendo ordens. Mas todos foram condenados ou à prisão perpétua ou à pena de morte, até os que cumpriram ordens. Então não adianta de ninguém, nenhum de vocês que invadiu, principalmente hoje, a casa de Bolsonaro. O nome de vocês entrará também na lista dos Estados Unidos para cortar o passaporte seu e da sua família. De novo, como eu falo para vocês, eu não levo muito a sério o que o Marcos Duval fala não, tá? Porque ele já falou um monte de coisa que no final das contas não rolou nada. Mas ele tem uma certa razão aqui, tá? O pessoal que está ainda obedecendo a ordem do Alexandre de Moraes aqui no Brasil está correndo risco, tá? Inclusive, teve uma coisa, o César Mello, vocês conhecem o César Mello? Ele tem um canal muito bacana aqui no YouTube, e ele levantou uma hipótese que aquele erro de português que teve na decisão do Alexandre de Moraes foi porque foi o Alexandre de Moraes redigindo a própria decisão. Porque normalmente esses ministros do STF, eles têm uma equipe para escrever as coisas para eles. Não são eles que escrevem as decisões, né? Lógico que não, né? Eles têm uma equipe para escrever as coisas, de auxiliares e juízes e não sei o que lá, que o pessoal vai lá e escreve as decisões para eles e coisa e tal. Eles só vão assinar no final das contas, né? E tipicamente é assim, né? Só que quando você tem uma equipe desse tipo, tipicamente você tem revisão disso, né? Então, o fato de ter saído um erro de português crasso, né? O mais a justiça não é tola, né? Com um monte de exclamação e coisa e tal, aquela coisa patética, eu já falei no outro vídeo sobre isso hoje mais cedo. Talvez seja porque foi o Alexandre de Moraes mesmo escrevendo, talvez seja porque a equipe do Alexandre de Moraes já está com cagaço de ficar comprando essas propostas dele, ficar comprando isso daí, porque a verdade é a seguinte, todo mundo já viu que vai dar merda. Não tem jeito, o Alexandre de Moraes pode pra caramba, é um cara forte pra cacete, né, macho pra caralho, não sei o que lá, mas, meu amigo, pegou um cara mais macho que ele, que é o Trump lá nos Estados Unidos. Então não tem jeito do Alexandre de Moraes sair bem dessa. E aí o pessoal que está em volta dele é o grande receio desse pessoal todo. O pessoal começa a se afastar. Não sei se todo mundo se afastou, mas é possível que o pessoal mais chave ali tenha ficado, caramba, tá foda isso, né? Porra, eu quero ir na Disney, eu quero conhecer o Pateta, pô, chato. Nunca vi o Pateta, nunca vi o Mickey, pô, quero conhecer o Mickey. Enfim, eu não sei não, talvez o Marcos Duval tenha razão dessa vez, tá? Que o Alexandre de Moraes já tá sendo abandonado até pela equipe dele, né? Aqui, ó. O pessoal da esquerda tá chateado pra caramba. Blog no Noblar, né? O senador bolsonarista Marcos Duval nunca foi bolsonarista, ele até tinha algum apoio com o Bolsonaro, mas nunca foi bolsonarista, né? Investigado pelo STF com passaporte bloqueado, viajou na noite de ontem para Miami, não sei o que lá e coisa e tal. Marcos Duval, não, aí diz o senhor Matheus Cassini Arantes aqui, Marcos Duval não viajou à toa. Imagens desaparecidas milagrosamente estão prestes a aparecer no cenário internacional. De novo, tomara que sim, tomara que seja verdade. Tomara que seja verdade. Eu, sinceramente, eu não consigo mais acreditar no Marcos Duval. Quem sabe eu quebro minha cara e ele realmente faz alguma denúncia bacana lá fora. Tomara que sim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.